Boa tarde mais uma vez, paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero deixar alguns versículos, aproveitar aqui meu horário de almoço e deixar aqui alguns versículos que se encontram no livro de Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1. E observem bem e depois meditam nesse capítulo e vejam o que Deus faz para te honrar, né? Para que você saiba que Ele é Deus. Que nessa época aqui, vamos ler, diz assim, o banquete de Beltesazar. Beltesazar era o filho de Nabucodonosor, filho do rei. E diz assim, versículo 1, o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de bronze que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Quando fala que Beltesazar tinha bebido muito vinho, ele já estava bêbado, na verdade, né? Aqui está falando que ele já estava bêbado. E os seus grandes eram os príncipes, né? E os seus colegas ali das províncias vizinhas, ele convidou muitos deles, né? Milhares, né? E também chamou suas esposas, naquela época podia ter muitas esposas, né? Graças a Deus que era só naquela época, hoje não tem mais disso. E as suas concubinas. E estava todo mundo já embriagado. Ele, não satisfeito com a farra que estava fazendo, vamos dizer assim, pede para os seus, as pessoas que trabalhavam naquela época para ele, servindo a ele, manda brincar com as coisas de Deus, vamos dizer assim, né? Aqui na Bíblia não está falando isso não, que brincar, mas eu estou trazendo essa linguagem para você entender do que o homem é capaz e a resposta de Deus para quem brinca com as coisas dele, né? E até nos dias de hoje ainda tem pessoas que brincam com as coisas de Deus, né? Brinca com o servo de Deus. A essa altura aqui, Daniel estava esquecido no palácio, né? Daniel estava lá, Daniel já não mais era chamado há muito tempo. E tudo isso que você vai ouvir aconteceu para que Deus levantasse mais uma vez o servo dele e colocasse ele no lugar de honra, que era o lugar dele, né? E aqui ele vai e pede para os servos dele buscar, né, os utensílios da casa do Senhor, que foi tirado lá do templo de Jerusalém, quando Jerusalém foi invadido, quando Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém, que destruiu tudo, queimou tudo, matou muitos servos, matou muita gente, né? Com certeza alguns servos devem ter morrido também, servos do Senhor. E quando trouxe o povo a cativo para Babilônia, o povo de Jerusalém, né? E aqui diz assim no versículo 3, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor, da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escrevia defronte do casticais, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a
a parte da mão que estava escrevendo. Ou seja, versículo 4 vai dizer, né, que eles beberam vinho e deram louvores a outros deuses, zombando das coisas de Deus, né? Quantas pessoas, quando a gente está fazendo algo da parte do Senhor, não vou dizer que zomba, mas que acha estranho, né? Ignora. Tem uns que acham estranho, outros ficam assim, observando, mas não entendem. Então, se não entende, é melhor ficar calado ou sair. Porque ninguém zomba das coisas de Deus. Ninguém. Até os dias de hoje, ninguém zomba. Às vezes a gente acha que a pessoa passa ileso, mas não passa não. Porque Deus é Deus. E aqui, ele não zombou só das coisas de Deus, como também deu louvores a outros deuses. Deus feito por mão de homens, né? De ouro, de pedra, de bronze e de madeira, coisas que Deus abomina. Isso é bíblico, meu irmão. Isso aqui não é heresia, não. Isso aqui é bíblico. Deus abomina esse tipo de situação. E foi o que Beltesazar fez, né? Com as coisas do Senhor. E na mesma hora que ele começou a adorar outros deuses, ou seja, a zombar mais ainda das coisas do Senhor, do nome do Senhor, né? Apareceu, diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo 5, apareceu um dedo, ele viu, escrevendo na parede, né? Os olhos dele viram uma mão e um dedo escrevendo na parede. E aqui no versículo 6 diz assim: então se mudaram o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Ficou completamente sem entender. Ficou desesperado, né? E o seu pensamento o turbaram. As juntas do seu joelho se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, perdeu as forças. Uai, na hora de brincar com as coisas de Deus é fácil, né? Brinca com as coisas de Deus de qualquer forma e faz e vai zombando. Mas quando a mão de Deus aparece, o homem perde as forças. Porque ninguém é mais do que Deus. Ninguém pode ir contra ele. Então aqui a palavra do Senhor é bem clara no versículo 6, né? Os joelhos deles começaram a bater um no outro, ou seja, perdeu as forças, né? E nosso Deus é fiel. Aí aqui diz que os joelhos deles vacilaram, né? Aleluia. O semblante dele mudou na hora. No versículo 6 diz que o semblante dele se mudou na hora e ele perdeu as forças, né? Aleluia. E os seus joelhos se relaxaram. Se relaxaram? Brinca com Deus. Começaram a bater um no outro, tremendo, né? Se perderam as forças. E clamou o rei com força que se introduzisse os astrólogos e os caldeiros e os adivinhos. Então falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que lê esta escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, no reino será o terceiro dominador, ou seja, o terceiro mais alto, né? Ele mais um, e esse seria o outro, mais a maior autoridade, a terceira maior autoridade daquele reino, né? Isso, meus amados irmãos, para que o homem saiba que o nosso Deus é tremendo. E sabe por que aconteceu tudo isso aqui? Para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Daniel e para que esse rei soubesse, né, que ninguém brinca com o nome do Senhor. Só até aqui. Depois eu vou meditar mais porque já está acabando meu horário de almoço. Eu não posso passar do horário. Então aqui você vai ver o que Deus fez. Nenhum daqueles homens que foram chamados, nenhum daqueles sábios que foram chamados,
conseguiu interpretar aquela leitura que estava ali escrita pela mão de Deus na parede. E ele falou que quem conseguisse descobrir o que estava escrito teria essa autoridade. Só que alguém se lembra de Daniel, quando Daniel falou para o rei Nabucodonosor, né, que fez a mesma coisa quando teve aquele sonho, que Daniel falou para ele se voltar para o Senhor, ou ele passaria 7 anos como animal. E Nabucodonosor ficou 7 anos. E dessa vez, Daniel é chamado para traduzir, ler aquela mensagem e decifrar para o rei, né? Porque alguém se lembrou de Daniel. Daniel estava esquecido ali por todos aqueles do palácio. E Daniel chega e, para honra e glória do nome do Senhor, consegue, né? Porque era um homem sábio, era um homem de Deus, respeitava as ordens do Senhor, respeitava o seu semelhante, as pessoas, era um homem digno. E é assim que nós temos que ser no dia de hoje. A nossa dignidade tem que estar acima de tudo, né? Porque o nosso Deus se agrada quando nós somos assim. Às vezes a gente fica nervoso e faz coisa que entristece o coração de Deus. Mas aí a gente volta, pede perdão e continuaremos ali na presença do Senhor. E pedimos a Ele para que nós vamos dar testemunho. E era isso que Daniel fazia. E aí Daniel foi lembrado. Deus vai se lembrar de você também. Muitas vezes a gente acha que está esquecido, né? Que está ali isolado, esquecido. Não. Deus está te guardando para um novo tempo que virá para a sua vida. Deus está deixando você ali, ó, meditando. Daniel estava esquecido pelo homem, mas por Deus ele não estava esquecido. Daniel estava descansando e ministrando, recebendo mais da parte do Senhor. Muitas vezes nós estamos dessa forma e não entendemos, mas o Senhor vai mandar alguém te chamar, porque alguém se lembrará de você, perdão. E você vai ser chamado e reconhecido para glorificar o nome do Senhor. Também Daniel foi chamado, leu a palavra, entendeu, falou para o rei o que ia acontecer. E mais tarde eu vou terminar de ler essa palavra. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. E tudo que foi falado ali, aleluia, foi confirmado e aconteceu. Mas você pensa que parou aí a luta de Daniel? Não. Mas em todas essas coisas ele foi mais que vencedor. Porque ele sabia o que ele queria e sabia a quem ele servia. Então nós temos que saber o que nós queremos e saber a quem é que nós servimos. Servimos a um Deus de autoridade, a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas e ninguém pode nos calar. Amém? Fiquem na paz e até mais tarde, porque quando eu chegar em casa, eu vou terminar de meditar nessa palavra, que é uma palavra muito forte e muito boa. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de você. Você não está esquecido. O teu nome vai ser chamado. O Senhor vai te chamar para a glória do nome dele. Amém? Fiquem na paz.